Estamos de volta, pessoal, para o nosso segundo bloco do programa Karen, a Mesa com o Pai. E você sabe, né? Segundo bloco é o nosso bloco da entrevista. Então você já pode ir lá para a nossa página do Facebook, Karen, a Mesa com o Pai, que começa a rolar a transmissão da nossa live. Bom, gente, vocês já sabem, né? Temos aqui a parceria da Mila Modas. Quero mandar um beijo para as meninas, a Cris Trevisan e a Sorana. E contar pra vocês que a Mila toda semana tem novidades. Eles têm moda praia, acessórios, bolsas. A loja fica ali na Capitão Zé Antônio de Oliveira, na 571. E se você quiser conferir as coleções, vai pro Facebook, gente. As meninas têm 2 Facebook. O Mila Moda Grande e o Mila Trevisan. Anota aí, Facebook Mila Moda Grande e Mila Trevisan, e você confere as fotos da coleção. De todas as semanas a Cris vem cheia de novidades. As meninas são uma graça, um amor, um atendimento maravilhoso. A gente se sente super acolhida na loja. E eu já falei pra vocês, né? Gosto muito das meninas. Tive uma chance muito bacana aqui em Adamantina, que foi aquele sonho de adolescente, né? Da gente desfilar e ir pra passarela. Pois é, realizei quase com 40 anos por conta de conhecer as meninas da Mila, tá? Então, beijo, Cris, beijo, Sorana. E você aí que tá querendo passear hoje no comércio, dá uma passadinha lá na Mila, tá bom? Bom, gente, então vocês já se conectaram, já deu tempo, né? Enquanto eu dei o meu recadinho. E agora vocês vão conhecer a nossa convidada de hoje. Ela é uma mulher muito forte. Conforme eu mandei a divulgação da entrevista no WhatsApp dos meus contatos, eu fui recebendo um retorno muito bacana. As pessoas que a conhecem dizendo: Karen, você vai amar, o testemunho vai ser lindo, é muito impactante. Então, assim, preparem-se, né? Uma mulher que venceu a dor, sabe viver em gratidão por tudo que ela já passou, tem aquela força que vem de Deus, fortalece as pessoas que estão ao redor dela, é mãe, é esposa, é serva do Senhor, e hoje com certeza vai sacudir aí essa nossa transmissão com a história de vida dela. Eu tô aqui à mesa com o pai e também com a Rose Espina. Bem-vinda, é uma alegria receber você aqui hoje. E também tem um detalhe: hoje é aniversário dela. A nossa convidada também é aniversariante do dia. Então, agradecer muito, porque eu imagino que ela poderia, né, a gente tá desfrutando com a família, fazendo outras coisas, mas ela veio aqui falar do poder de Deus, e isso é lindo demais. Então, Rose, bom dia, obrigada, e que o Senhor retribua essa sua disposição, viu? Em nome de Jesus. Bom dia, eu quem agradeço, né? Agradeço primeiramente a Deus e a todos por esta oportunidade, né? Por esse tempo que se chama hoje, que eu estou aqui. Um dia muito especial, sim, para mim, né? Sou grata a Deus por estar completando mais um ano de vida e que todos os propósitos de Deus se cumpram na minha vida e que eu viva enquanto Ele quiser, né? Que a vontade do Senhor seja feita na minha vida e na vida de todos. Amém, Rose, que bacana. Então, assim, ó, para os nossos ouvintes saberem quem é a Rose, você conta um pouquinho pro pessoal a sua história, assim, do seu começo, né? Sua primeira infância, onde nasceu, como é que foi aí o início da sua vida, pra turma te conhecer. Eu sou a Rose Santos Espina. Eu nasci em Célia, né? Na época, meus pais moravam num sítio no município de Pracinha, e eu fui registrada em Célia e morei nesse sítio, eu acredito que até uns 3 aninhos de idade. Depois a minha família mudou-se para Mariápolis, e lá eu fiquei até os 15 anos. Então você sempre circulou aqui a Adamantina, sim, né? Sim. Pracinha, Lucélia, Mariápolis, sim, aqui sim, em volta. sou dessa região aqui. Uhum. Então, E como é que foi passando a infância, a adolescência? Você foi uma adolescente tranquila? Não foi? Como é que foi? Bem, a minha infância foi muito dolorosa, muito difícil mesmo. Porque lá naquela década de 80, as famílias tinham muitas necessidades. As mulheres tinham muitos filhos
E minha mãe, uma serva do Senhor, uma mulher evangélica. Meu pai era um alcoólatra, né? Bebia muito, judiava muito dela. Ela com 6 filhos não tinha muito o que fazer. Ela começou a trabalhar, né, para poder criar esses filhos, porque meu pai praticamente era muito ausente, vivia quase que 24 horas sob efeito de álcool. E minha mãe ia para a igreja e a gente ia com ela. E eu desde pequena sempre ouvi a palavra de Deus, sempre ouvi, né? Só que quando eu tinha lá meus 7 anos, a minha mãe sofreu muito, ela apanhou do meu pai. E o que ela fez? Ela pegou e começou a dar os filhos. Não dar no sentido de desfazer deles, mas assim, deixar um tempo com alguém para que ela não visse os filhos sofrer e passando fome. E aí tinha uma senhora que ela trabalhou como lavadeira de roupa e limpava a casa uma vez por semana. E eu ia com ela e essa senhora gostava muito de mim. E ela pediu, Dona Maria, deixa eu ficar com a Rosinha. E a minha mãe disse, não, tudo bem. Aí eu fiquei de 7 anos, 8 anos, 9 anos. Só que aí ela começou a me desviar, sabe? Tipo assim, a minha mãe, ela me criou no seio do Senhor, sobre a palavra de Deus, sobre os estatutos, né, de Deus ali mesmo. O que deve, o que não deve, o que a gente deve suportar, o que não devemos suportar. Só que aí essa senhora, ela me criou dentro de um padrão diferente, né? Ela tinha um bar. Quando ela começou a me colocar assim para ajudar ela no bar, aí eu comecei a viver com bebida alcoólatra, com pessoas de má influências, né? E fui ficando com ela. Aí minha mãe sempre me procurava, sempre. Quando eu tinha lá meus 15 anos, eu conheci esse homem que hoje é pai dos meus filhos, né? Eu conheci ele. E ele era um senhor já com 40 e eu tinha 15. E ele gostou de mim, mas eu não gostava dele. E ela pegou e disse assim que não, que era para mim ficar com ele, porque se eu não ficasse com ele eu ia para um colégio interno. Naquela época as meninas morriam de medo, acreditava que existia o colégio interno, que era uns paredão bem alto e que se a gente desobedecesse os pais iam para lá. E aí eu fiquei com esse homem, entendeu? Meio que na marra, porque ele era uma pessoa de posses, ele era um advogado e ele começou a presentear ela. E eu odiava, porque a gente com 15 anos, a gente paquera, né? A gente acha bonitinho um rapazinho ali, outro aqui, mas não, eu tinha que fazer a vontade dela, né? E aí foi que, eu não sei, talvez seja até um propósito de Deus também, porque hoje eu entendo que somente acho que ele poderia ser pai dos meus filhos, porque é uma pessoa do bem e de um coração tremendo. E Deus, ele monitora o coração do homem. E graças a Deus, ele é pai dos meus filhos, porque a gente vê por aí pais que acham que uma pensão é suficiente ou que às vezes nem essa pensão dá. E ele foi um homem que me sustentou desde os 15 anos, entendeu? A partir do momento que eu deixei Mariápolis, que eu me mudei para Damantina, que eu fiquei grávida dessa primeira filha minha e fui morar com a família dele. A família dele me acolheu, me recebeu muito bem. No início não, porque achava assim que eu era uma adolescente aproveitadora, filha de um João Ninguém, que estava entrando para a família, uma família muito importante aqui em Damantina. E então eles não me acolheram muito bem, mas depois eles viram que eu era humilde, que eu era simples e que eu era verdadeira. E aí foi que ficou tudo bem. Então, aí eu me mudei aqui para Damantina, com 15 anos, grávida da minha primeira filha. Só que eu não me casei com ele. Nós amaziamos e vivemos juntos ali por uns 4 anos e meio, quase 5 anos. E nesse período nós tivemos 3 filhos, entendeu? Aí com 16 anos completa a minha primeira filha nasceu. Com 18 anos eu tive o Luiz Carlos, que é o meu segundo filho, entendeu? Foi a dádiva, a bênção de Deus. Eu falo que ele foi uma porta que Deus colocou na minha vida para que eu possa passar por ela. E terceiro, com 21 anos de idade, eu tive a minha última filha, que é a Caroline.
E uma menina muito linda, um presente de Deus. Eu não esperava ter ela. Ela não foi planejada, assim como acho que nenhum dos outros foram. Só que não é a gente que planeja, né? Deus quem escreve a nossa história. E tive ela. E graças a Deus, criei os 3. Não vivemos por muito tempo, né? Igual eu te falei. Separamos. A Carolyn ainda é bebê. Inclusive, quando nós separamos, eu estava grávida da Carolyn. Entendeu? E ela nasceu, eu não quis que ele registrasse, porque eu tava com muita raiva dele. E ele falou, não, o que é certo, eu sou o pai, eu vou registrar sim. E ele registrou, e nisso eu mudei para Mariápolis, voltei para Mariápolis. E lá eu criei meus 3 filhos, estudaram todos lá, desde o prézinho. O prézinho não, os 2 primeiros fizeram seminha aqui em Adamantina. Mas aí eles estudaram primeiro primário lá, né? E ficaram lá até a adolescência, entendeu? E nesse percurso aí de 10 anos que eu fiquei em Mariápolis, eu tive namoricos. Eu não vou dizer que eu tive alguém sério, eu tive namoricos. Eu bebia muito, eu fumava, eu praticava todas as obras que é contra os mandamentos do Senhor. Aquilo que nos une a Deus, eu não praticava, eu não conhecia, ou eu me afastei, porque na verdade a gente sempre conhece, principalmente quando a gente tem uma mãe que sempre apresentou a gente para Deus. E aí ficou lá atrás, ficou escondido, e eu dei muito valor pro mundo, eu dei muito valor, sabe? Era festa, era bagunça, e os filhos foi crescendo, e o tempo foi passando, e nada e nem ninguém parava a Rose, entendeu? E eu fui deixando a vida passar. E aconteceu que quando eu tive uma decepção amorosa, né, com um desses meu namorico, eu voltei para Adamantina, até porque meus filhos estavam na adolescência e a minha filha queria arrumar um trabalho, e Mariápolis não tem muita oportunidade de trabalho. E aí nós voltamos aqui para Adamantina, né? Isso, a minha filha começou a trabalhar como auxiliar no salão de cabeleireiro, depois ela foi para Blue e começou a trabalhar no comércio de Adamantina. O meu menino, com acho que 14 anos, ele, mãe, eu vou arrumar um trabalho. Não, filho, você ainda é muito jovem, ninguém vai te pegar, você só tem 14 anos, não, eu vou atrás. Ele esteve numa empresa de seguradora, né, na Porto Seguro, conversou com o Dinho, e ele empregou ele, e eu achei bonito, e ele teve o primeiro registro na carteira aos 14 anos, e trabalhou, né, e saindo dali ele foi pro escritório Joia. Aí o escritório Joia, quando o menino fica maior de 17 anos, acredito, eles dispensam. Aí ele saiu, ele foi pra Ferragem Paulista, trabalhou na Ferragem Paulista, e aí eu não sei o que houve, né, Deus sabe. E ele saiu, ele foi dispensado. E nesse período ele estava já servindo tiro de guerra com 19 anos. E aí ele, para não ficar parado, porque ele tinha tirado uma moto na Honda, financiado uma moto. Ele tinha 5 anos para pagar essa moto. Ele falou, mãe, eu tenho que trabalhar. Eu falei, tudo bem, filho, você vai arrumar um trabalho. Foi onde o meu irmão falou para ele, filho, vem trabalhar com o tio. Meu irmão é pintor. Ele falou assim, eu preciso de alguém para fazer recorte, lixar essas coisas. E eu não te pago muito, mas um pouco eu te pago. Dá para você tirar aí um tanto bom por semana e pagar suas continhas. Aí ele foi. Aí ele trabalhou com esse tio, todo animado. E eu, com um namorado que eu conheci assim que eu mudei para Adamantina, que é o meu atual marido. E namorando esse rapaz, e gostei muito, mas muito dele, foi algo muito forte. É uma pessoa muito do bem mesmo, entendeu? E combinou muito comigo, com os meus filhos. E aí nós ficamos levando assim, eu com esse namorado, meu filho trabalhando, a minha filha trabalhando, a menor estudando. E nós ficamos ali. Quando foi em 2012, né? No dia 31 de julho de 2012, eu estava, porque eu trabalho como diarista. Eu trabalhei 6 anos de doméstica fixo na casa do Dr. Nildo,
E aí eles mudaram para Prudente, mas antes deles mudarem para Prudente, eu saí porque eu estava com muito problema de sinusite, eu estava muito cansada. E meu filho falava assim: mãe, quando eu ficar de maior, eu vou te dar um salário mínimo pra você não trabalhar mais para ninguém. Eu falei: ô, meu amor, só se você ganhar 3, aí você me dá 2, você me dá 1 e você fica com 2, porque você é homem, meu filho. Você vai precisar mais de que 3 salários mínimos para sobreviver, sustentar uma casa, construir, ter uma família. Ele falou: mãe, não esquenta a cabeça com isso. Uma coisa eu te falo, eu vou te sustentar pro resto da minha vida. Digamos que eu não vou te sustentar, mas um salário mínimo eu te darei pro resto da tua vida. Enquanto você existir, você vai receber um salário mínimo meu. Eu falei: ô Deus, ô glória. Então foi, né? Aí, menina, aconteceu que eu lá na minha faxina, trabalhando, o meu celular toca: Rose, o teu filho, ele caiu de moto aqui na esquina e é pra você ir pra Santa Casa, porque tá precisando que você vá pra lá. Eu falei: ai, eu não acredito. De novo, porque há uma semana antes, ele caiu ali na esquina do Real. É uma descidinha, ele freou a moto, escorregou, derrapou, a pista estava molhada. E ele caiu, machucou o joelho, cortou a calça. E eu falei: ele caiu de novo, mas eu vou pegar esse menino. Eu já pedi tanto para ele ter cuidado com essa moto. Né? Quando falou na esquina da minha casa, eu falei: caiu outro tombo. Menina, quando eu cheguei na Santa Casa, aquela porta estava fechada. Todos os pacientes da sala de espera estavam para fora. E corre com essa maca para lá, e corre com essa maca para cá. E eu querendo saber notícia dele. Eu não queria saber daquele paciente que eles estavam correndo para lá e para cá. Eu queria saber do meu filho que estava ali machucadinho de moto. Não, aquele paciente da maca, todo estourado, todo destruído, era o meu filho. Eu só percebi a hora que passou a maca, eu perguntando para a enfermeira: sai, sai, sai. E eu olhei para a pessoa na maca, era o meu filho. E eu quis pegar nele, eu quis me aproximar, não deixaram. E disse que para me ajudar eu teria que ficar longe, porque eles estavam tentando fazer de tudo para ele voltar, porque ele teve uma primeira parada cardíaca ali no chão, ali no local do acidente, e ele teve a segunda parada cardíaca lá na Santa Casa. E aí eles estavam tentando reanimar ele, e foi onde perceberam que todo o tórax dele, as costelas quebraram e perfurou o pulmão dele, né? E ele tinha que drenar, porque o líquido estava entrando no pulmão e estava comprimindo o coração, que não podia bater. E aí fizeram 2 furos dos lados dele, drenaram, colocaram o ventilador e aí começou ele respirar normal, manter ele ali, né? E ele não podia ir para a UTI, porque o processo do corredor até chegar na UTI foi onde ele teve a segunda parada. Aí ele ficou ali embaixo, né, no primeiro socorros, até umas 3 horas. Depois ele foi para a UTI. E lá eu pude entrar e ver ele. Quando eu entrei na UTI, eu não olhei para a cama, eu olhei para o lado da cama. Não é que eu imaginei, é como se eu tivesse tido uma visão de alguém ali do lado dele, sabe? Alguém parado, só que eu não conseguia ver o rosto, mas eu sabia que tinha alguém ali. E aí eu fiquei... Depois eu prestei mais atenção e vi que não, que era impressão minha, né? Mas eu não liguei. E fui, conversei com ele, ele não podia me ouvir, ele estava inconsciente, né? E aí eu saí dali, porque a visita era muito rápida. E aconteceu que daquele dia em diante a minha vida, eu fui paralisada. Como eu disse no início da entrevista, nada me parava. Eu fui paralisada, né? E aí eu fiquei verdadeiramente cega, surda e muda. Eu não enxergava nada e nem ninguém. Eu fiquei inconsciente. Parecia que eu não estava mais aqui. E aconteceu que a Santa Casa me ligou e disse: Rose, o teu filho, ele precisa de um ventilador, ele precisa ser transferido. Se ele ficar aqui, ele vai morrer. A chance de sobreviver dele é de 5%. Ele está muito mal. A gravidade foi muito alta do acidente. E a gente está torcendo para que ele resista. Nós não queremos te desanimar, mas a verdade é essa.
E aí eu fui para minha casa e entrei no meu quarto e falei com Deus. Falei: Deus da minha mãe, o Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Aliás, o Senhor sempre esteve, mas agora eu quero estar com o Senhor também, porque agora, verdadeiramente, eu tomei consciência de que eu preciso do Senhor. E aí eu falei aquilo, mas eu fiquei bem, sabe? Eu fiquei em paz, eu não fiquei gritando, desesperando, desmaiando, tomando depressivo, eu fiquei em paz. Parece que todas aquelas palavras que eu ouvia o pastor falar para minha mãe, ela me veio à consciência. Entendeu? Deus, quando você ouve uma palavra de Deus hoje, às vezes aquela palavra não te serve hoje, mas no futuro ela vai te servir. Entendeu? Deus, ele é o ontem, o hoje, o amanhã. E aí ele me visitou dessa forma, de uma forma muito forte. E eu acho que eu não desejo para que ninguém passe pelo que eu passei. Só que eu acho que só existe prazeres verdadeiros quando a necessidade é verdadeira. Entendeu? Então, foi muito verdadeiro o que eu busquei por Deus. Porque tem pessoas que vão até Deus por um convite, vão para a igreja porque não tem o que fazer, ou porque tá com uma dorzinha na pele, um desprezinho dali, um maus trato daqui. Mas, gente, quando é profundo, aí você consegue sentir Deus, porque Deus é profundo. Segundo a palavra do Senhor, Ele está numa divisão entre o nosso osso e a nossa medula. E eu acho que foi o que aconteceu, entendeu? Eu acho que eu entrei na célula de Deus, Deus entrou na minha, foi um impacto muito forte. E aí eu já estava, vamos dizer, na mesa do Pai, aquele momento. E aí foi onde a Santa Casa me ligou e disse: Rose, nós vamos transferir o Luiz Carlos para Marília. E a transferência vai ser feita às 2h. E alguém vai ter que acompanhar a UTI, não dentro da UTI, mas um carro junto. Porque vai um médico e vai um enfermeiro junto. E vamos pedir a Deus que ele resista à viagem, porque o cérebro dele está muito inchado. E aí foi que nós fomos, né, para Marília, esse horário. Demorou ali uns 40 minutos na varanda ali de trás na UTI, a parte de trás da Santa Casa, até estabilizar ele, trazer de lá da UTI, colocar na UTI móvel, estabilizar, tal. Aí fomos. E eu me lembro que na pista eu estava dentro do carro com o meu irmão e a UTI na nossa frente. E na pista eu olhava para aquela UTI e via que o meu filho estava deixando a Damantina. Ele estava indo embora, né? Quando isso veio na minha mente, assim, nossa, ele está indo embora. Eu peguei e falei para Deus: Senhor, mas isso eu falei alto, eu não falei no pensamento. Eu falei: ali na frente está o meu filho. Ele está indo. Eu não sei para onde. Ele está indo. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: que aonde ele for, o Senhor vai estar com ele. E aonde ele for, eu vou estar com o Senhor. Nós três vamos dar as mãos. Eu falei para Deus. E eu nunca vou soltar da mão do Senhor. Porque se eu soltar da mão do Senhor, eu vou estar soltando da mão do meu filho. O Senhor me conectou a Ele para que eu esteja conectada no Senhor. E aí foi. E de hoje em diante, Senhor, a minha vida é do Senhor. Os meus passos, o meu comportamento, tudo em mim vai ser do Senhor. Eu dedicarei o resto da minha vida ao Senhor. Eu até me lembrei de Davi, né? Não sei por que eu me lembrei de Davi. Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí, o meu irmão ouviu eu falando aquilo em voz alta. E o meu irmão, ele é servo do Senhor, da Igreja Assembleia de Deus, ali na 9 de julho. Ele falou: Rose, você tem noção do que você está falando? Eu falei: por quê?
Ele falou, Rose, você bebe tanto, você fuma, você tem uma vida tão assim. Você tá aí falando porque o Gugu tá naquele estado, porque o apelido do meu filho a gente chamava de Gugu. Porque ele está nesse estado. Se de repente ele sobreviver, ele melhorar, quem garante que você não vai voltar a beber, que você não passou a dor aí tal, volta tudo normal? Porque eu te conheço, Rose. Nossa, é sério o que você tá falando? Aí eu falei pra ele, realmente, é sério o que eu tô falando. De hoje em diante, eu e o meu filho pertencemos ao Senhor. O diabo não vai tocar na vida dele nem na minha. Falei pra ele, principalmente na minha. Porque seja qual for o resultado desse acidente, eu vou servir o Senhor. Todos os dias da minha vida, Deus vai ser o meu ar, vai ser o meu chão, vai ser minha vida. Meu irmão falou, então tá, amém. Ele só falou amém. E nós fomos em silêncio até chegar em Marília. E aí ficamos em Marília por 13 dias. A primeira semana do acidente foi estável. Conseguiram estabilizar, o pulmão dele começou a se refazer. Foi tudo bem, só que depois do 11º dia de internação, começou a dar aquilo que os médicos mais tinham medo, que era assim, o pulmão dele começou a criar pus, entendeu? Porque todo ferimento, né, depois de uma semana é que cicatriza, é que seca, ou às vezes que cria um pulzinho, então foi o que aconteceu com ele. E devido a ter criado esse pus, o ventilador que estava oxigenando o cérebro dele não pôde mais fazer a função. Então deu um edema cerebral e ele veio a óbito. Isso no dia 14 de agosto, o acidente tinha sido dia 31, a transferência foi feita dia 2 de agosto. No dia 14 de agosto, às 5h40 da manhã, ele teve a morte constatada pela equipe lá da UTI. E aí eles me ligaram às 6 da manhã, né? E eu não atendi, porque eu acho que eu estava muito cansada, não sei. Eu tinha passado a noite inteira orando, falando com Deus. Eu apaguei, minha filha atendeu, minha filha falou, mãe, vamos, porque minha filha, ela reside em Marília, ela já estava morando lá na época. Ela falou, mãe, vamos pro hospital agora, é pra gente ir pra lá. E eu estranhei, porque eu só podia ir pro hospital à 1 da tarde, que era a hora da visita da UTI. E por que eu teria que ir naquele horário? Aí eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei louca pra chegar logo. O que aconteceu? Será que foi melhora? Será que foi piora? Não me informaram. E eu fui. Ligamos para um táxi, pegou a gente, fomos. Quando chegou lá, um dos médicos que estavam monitorando ele na UTI, desceu, abraçou minha filha e começou a chorar. Porque ele conhecia ela, né? Inclusive depois ela namorou ele. E ele começou a chorar. E aí quando ele começou a chorar, ele me abraçou. Ele me abraçou muito apertado, muito forte. E disse, Rose, ele não resistiu. Aí esse rapaz é alto, ele me abraçou e eu, por cima do ombro dele, eu fiquei olhando pro céu. Porque isso foi lá no pátio do HC. Eu fiquei olhando pro céu. E quando eu olhei pro céu, parece que eu estava vendo o rosto do meu filho lá em cima sorrindo para mim. E eu fiquei tão em paz, eu fiquei muito em paz. E eu chorei porque eu vi o Lucas chorando. Eu não chorei porque meu filho morreu. Eu vi ele chorando de soluçar e eu comecei a chorar. E aí, a gente se soltou e ficou tudo bem. Aí depois, sabe o que me falaram? Uma segunda enfermeira que estava com ele. Você quer ir lá no necrotério ver o corpo? Eu falei, Eu falei, se você quiser, você pode ir, mas você não precisa ir. Entendeu? Aí ele falou assim, não, é melhor ali na secretaria para ver o negócio de transferência do corpo, ver qual funerária que ela vai. Foi caindo a ficha. Aí eu falei, meu Deus, eu achava que era só morrer ali, acabou, morreu. Ele já foi pro céu e agora eu volto para casa. Mas não, vem a parte dolorosa. Você vê aquelas mãozinhas que te abraçaram, aquele sorriso fechado, aqueles olhinhos fechados, aí você vê a pessoa. Porque eu acho que os olhos não vê, o coração não sente, né? E aí eu comecei a chorar por mim mesma. Aí eu comecei a chorar. E eu chorei muito, muito mesmo.
E aí eu fui lá da Santa Casa, me deram um papel e eu fui pro cartório fazer o óbito dele para poder transferir o corpo, porque sem aquele documento a funerária não podia trazer o corpo. E nesse cartório estava muito lotado, lá no centro de Marília, e eu chorava. E todo mundo me olhava e ninguém entendia, mas eu chorava. Eu chorei muito. E aí, por volta, acho que meio-dia, 1h da tarde, não sei, a funerária Flor de Lótus foi lá pegar o corpo dele e queriam que eu fosse num carro, voltasse num carro. Eu falei, não, eu vou voltar com a funerária. E aí nós voltamos, o motorista, eu na frente e o corpo dele atrás. E nós voltamos de Marília aqui. Eu até me lembrei do filme Os Dois Filhos de Francisco, porque na época que passou esse filme, eu estava morando em Mariápolis e a mãe do Zezé parou um camburão no portão da casa dela com o corpo do filho dela acidentado, né? E aquilo me chocou muito, aquilo ficou na minha mente. Eu chorei naquela época do filme, que eu vi aquela cena. E aí eu me vi no lugar dela. E eu falei, bom, a diferença é que o corpo não está no portão da minha casa, mas está aqui. Foi uma viagem muito dolorosa. Eu parava de chorar, aí eu continuava chorando. E foi um silêncio, foi eu, Deus e nós chegamos. Quando chegou aqui em casa, aqui em Adamantina, um menino disse da funerária: ô Rose, você tem a roupa que você vai usar nele? Aí eu falei, moço, eu tenho, tá na minha casa. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu levo você lá e você pega essa roupa pra gente poder trocar, preparar o corpo. E aí ele ia me deixar lá na Flor de Lótus, a Flor de Lótus ia pegar um veículo, me levar na minha casa, né? Porque o corpo tinha que ser levado lá. Mas ele falou que não, eu acho que Deus, né? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou levar você já direto na sua casa. Aí ele foi com a funerária, com o corpo dentro e me levou. Aí ele parou, eu desci, a hora que eu desci, a área da minha casa estava lotada de pessoas. Eu desci e as pessoas já vinham para me abraçar, mas eu virei e olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi a funerária parada e o corpo do meu filho lá dentro. Aí eu lembrei da cena do filme. Aí eu falei, meu Deus. Aí entrei para dentro. Nisso eu já tinha ligado pro sargento do tiro de guerra para ver se ele autorizava a gente fazer o enterro dele, enterrar ele com a farda do tiro de guerra, porque ele amava o exército, ele amava servir o exército. Ele dizia, ele estava até estudando, que ele falava que ele ia prestar, ele ia seguir carreira e ele teria uma prova em setembro, né? O acidente aconteceu, ele estava estudando e aí o sargento autorizou a gente fazer o enterro dele com a farda do tiro de guerra, a farda nova, porque o atirador ele tem duas fardas, a de uso diário e a de apresentação. Ele falou, não, você pode usar a farda nova, pode enterrar. Ele não era monitor, ele era só um atirador, mas ele teve honra aqui dentro. Ele teve uma boa disciplina, ele é um menino muito bom, pode enterrar ele sim com a farda, pode usar. E aí eu dei a farda pro menino da funerária, ele levou o corpo e tal. E aí, menina, desse dia em diante, nós enterramos ele. Agora, o meu maior testemunho, onde eu honro e glorifico a Deus, é que é o seguinte, no normal, as mães, quando enterram o filho, a pior hora é a hora do enterro, de descer o corpo à sepultura. Geralmente as pessoas perdem as pernas, caem ali, se desmancham. E eu não sei quem, uma pessoa lá no velório, ela me abraçou. E eu pedi para Deus, na minha mente ali sentadinha, Senhor, me abraça porque tá doendo muito. Eu não consigo virar aqui e olhar para ele, porque eu nunca vi ele assim. Eu já vi ele dormindo, mas a barriguinha, o narizinho dele mexia, agora tá tudo parado. Me abraça. E aí uma pessoa chegou no velório, eu não me lembro quem, eu não a conheço, essa pessoa. Ela me deu um abraço. Gente, mas essa pessoa me abraçou tão forte, mas tão forte, que eu não senti meu coração, eu senti o coração dessa pessoa batendo no meu peito, de tão forte que essa pessoa me abraçou. E naquela hora, deu um calor, assim, um fogo, uma coisa, assim, muito forte em mim. E já estava perto de enterrar. E aquilo ficou em mim, aquele calor, aquele coração. Ela já tinha ido embora, mas eu senti aquele tum-tum, tum-tum, sabe? Aí foi estranho. Aí o tiro de guerra foi lá,
A bandeira do Brasil estava em cima do caixão, dobraram, me deram. Os atiradores fizeram tiro ao alvo, fizeram uma homenagem, foi muito bonito. E nós fomos enterrar o corpo. E todo mundo dizia, gente, cuidado, vê, às vezes ela tá firme assim, mas na hora lá é triste. Não vai não, Rô, você não quer ficar aqui? Não, eu vou. Eu vou porque o Espírito do Senhor estava me conduzindo. E eu me lembrei também que quando uma mulher na Bíblia enterrando o teu filho, um adolescente, não sei se ele tinha 13, 15 anos, Jesus, ele não foi na multidão, ele não foi no menino, no morto, ele foi na mãe. Ele foi naquela mãe, porque... E Deus, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, naquela hora, ele veio em mim. Eu falo que ele veio em mim porque a partir do momento que nós entramos no portão do cemitério, eu olhei pro portão e eu vi os ferros do portão. E eu lembrei que Deus quebraria os ferros e as correntes. Entendeu? Veio essa palavra na minha mente na hora. E menina, eu não sei o que aconteceu. Eu que era uma alcoólatra e servia ao mundo, que estava no mundo, eu do nada, da minha boca, comecei ali no portão do cemitério, aquele silêncio, você só ouvia os passos, os sussurros de alguém chorando, e eu comecei a cantar um louvor. Entendeu? Um louvor da Voz da Verdade, do disco muito antigo, Facho de Luz. E eu comecei a louvar, gente, e eu não entendi aquilo, e eu só sei que eu comecei a cantar. E aí todos que estavam ali acompanhando o corpo ficaram assim, né, sem entender. E eu comecei a louvar ao Senhor, entendeu? E eu achei aquilo assim, estranho, porque aquilo não vinha de mim, entendeu? Acho que vinha do meu espírito, né? Porque a gente tem o lado carnal e espiritual. E a carne é fraca, mas o espírito é forte. E naquela hora que o Senhor me abraçou, eu acho que ele já mandou ali uma unção e ali permaneceu. E eu fiquei firme, enterrou, acabou de enterrar, eu sequei minhas lágrimas e saí. E eu falei para todos: gente, eu peço que vocês me deixem só. Eu preciso ficar só. E aí falaram, agora ela vai entrar em depressão. Não, eu queria ficar só porque eu queria um momento de purificação. Era eu e Deus, eu e a Bíblia, eu e a Palavra de Deus. Hoje eu congrego na Igreja Internacional da Graça de Deus e eu não estou aqui para falar de denominação, de placa de igreja, eu estou aqui para falar do reino de Deus. E mais na época eu ouvia muito o Show da Fé pela televisão e naquela época eu sempre acompanhava os programas de madrugada, às vezes da Igreja Universal, né? Porque a Record tem programa de madrugada. Enfim, eu comecei a ser sedenta, a ter fome da palavra de Deus. Onde eu ouvia falar de Deus, eu queria ouvir. Eu não queria ouvir ninguém, eu só queria ouvir a palavra de Deus. Eu peguei muitos livros, comecei a ler, livro que fala sobre relatos bíblicos, e comecei a ler muito a Bíblia, entendeu? Mas eu não estava lendo a Bíblia, eu estava lendo Deus, eu estava lendo porque diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu estava vendo a vida, eu estava saindo da morte para vir para a vida, entendeu? E a partir do momento que eu ia me interagindo, que eu ia me conectando, a dor ia passando, ia passando. E foi que eu falei, nossa, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso parar de fumar. Eu tenho um pacto com Deus. Eu dei minha palavra para Ele. E Ele é um Deus que honra a palavra dEle. E Ele disse, sejais semelhante a mim. Entendeu? E eu tenho que ser semelhante a Deus. Eu tenho que ter uma palavra. E essa uma palavra minha tem que ser honrada. E aí eu piquei, e eu já comecei a sentir vergonha de fumar. Eu não fumava mais na frente das pessoas. Aí teve um dia que era às 4 da manhã, porque eu virava dia e noite. Eu nunca fumei dentro de casa na época que eu fumava. E meu filho odiava cigarro. E ele não gostava de me abraçar e sentir o cheiro de cigarro em mim. E aí eu me lembro que eu fui às 4 da manhã lá fora, lá no fundo do meu quintal, fumar. E menina, você acredita que
ter um toldo assim, para que não bata a água de chuva na porta. Então tinha um toldo no fundo assim. E eu fui lá no quintalzão mesmo, fumava, soltava fumaça para cima. Só que quando eu olhei para cima, parece que os olhos do Senhor estavam ali, sabe? Porque eu vi lá também na Bíblia que os olhos do Senhor vigiam a terra. E eu, não importa que hora seja, Deus estava ali, Ele estava me olhando. E eu fiquei com muita vergonha, não das pessoas, mas de Deus, porque pessoas não tinha ninguém ali, só estava eu. Só que eu senti a presença de Deus. Aí eu fui para debaixo do toldo. Quando eu fui para debaixo do toldo, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou me escondendo do Senhor, sendo que eu quero tanto o Senhor comigo. Aí eu percebi que aquilo me afastava de Deus. Aquilo destruiu o meu corpo, que é templo do Espírito. E aí aquilo foi entrando, o Espírito Santo foi me convencendo. Porque pessoas falar para você parar de fumar é uma coisa. E Deus te libertar do cigarro é outra coisa. Você tá entendendo? É a mesma coisa a bebida. Se alguém falar assim, para de beber, eu vou parar, tal. Mas, gente, ninguém vai convencer ninguém. É o próprio Espírito Santo que convence. E eu joguei o cigarro na hora. Eu lembro que eu tinha um pacote com não sei quantos maços. Eu joguei tudo. Na minha casa tinha litros de Campari, que eu tomava muito Campari. Tinha uísques, tinha bebida alcoólica. E eu joguei tudo. Eu falei, eu não vou dar isso pra ninguém, porque isso é veneno. Se isso faz mal para mim, vai fazer mal para o meu próximo. E eu aprendi sobre o meu próximo, eu aprendi sobre o meu Deus, eu aprendi sobre tudo, porque a Bíblia ela é um manual, entendeu? Através dela você conhece Deus. Quando Deus disse que estaria conosco todos os dias, Ele não disse que estaria conosco todos os dias na forma física, porque Deus não é físico, Ele é espírito. E a palavra dele é espiritual. Entendeu? E eu entendi que Deus estava comigo todos os dias. A gente é quem não quer estar com Ele, né? E não precisa estar na Bíblia todos os dias. A Bíblia tem que estar em você. A palavra de Deus tem que estar em você. Porque constantemente você vai se lembrar, entendeu? Porque o Espírito Santo te faz lembrar de todas as palavras que os seus olhos viram na Bíblia. Às vezes tem trecho, igual hoje de manhã eu falei assim, Senhor, eu não quero falar de mim, eu não quero que as pessoas tenham pena de mim, eu não quero que o meu filho seja exaltado, eu não quero isso como um marco. O marco que eu quero é o seguinte, é que pessoas venham a conhecer o reino de Deus, que pessoas venham a te conhecer. Por quê? Porque, Senhor, se existe uma forma drástica para poder te conhecer, amém. Porque se o Deus que nós conhecemos, Ele transforma a maldição em bênção, então amém que venha a maldição. Por quê? Porque depois disso vem a superação. Você tá entendendo? Deus, Ele nunca me daria um cargo, porque assim, naquele caminho para Marília, onde eu coloquei a minha vida do meu filho na mão do Senhor, Deus poderia ter estabilizado aquele pulmão, sim. Ele poderia ter voltado vivo de Marília, entendeu? Fazia algumas fisioterapias, fazia uma cirurgia na clavícula que quebrou, enfim, às vezes na espinha, se teve alguma lesão também teria jeito, ou às vezes numa cadeira de roda, enfim, ele sobreviveria, mas eu sobreviveria, porque fala, você sobreviveria, às vezes você... Gente, sobreviver não é estar vivo fisicamente. Sobreviver é você viver para sempre, entendeu? Porque a morte, ela não é só física. O meu filho poderia ter voltado, ele por aí festando, eu por aí festando, entendeu? E um dia eu morrer. E agora não, agora a vida está em mim, porque Deus está em mim, entendeu? E eu me lembro um fato que eu não falei lá na UTI, na última visita que eu tive com o meu filho, isso foi na segunda, dia 13, às 9 da noite, a visita acho que era das 8h30 até as 9, e eu falei para ele assim, filho,
A mão dele estava muito quente, ele estava muito febril. Eu peguei na mão dele, estava pelando, a minha mão começou a esquentar tanto que teve uma hora que eu tive que soltar. Falei, filho, deixa a mãe te falar. Eu não sei se você está me ouvindo, mas eu estou segurando na tua mão. Você está sentindo? Eu vou apertar a sua mão. Eu apertei a mão dele. No que eu apertei a mão dele, a pálpebra dele mexeu. E eu falei assim, e na outra mão, eu quero que você sinta também. O Senhor Jesus está pegando na tua mão. Você está sentindo? A pálpebra dele piscou também. Eu falei assim, nós três estamos de mão dada. Entendeu? E eu quero que você entenda uma coisa. Você me ama, você me ama. Eu te amo, eu te amo. Só que tem alguém que ama você e eu mais do que nós dois nos amamos. Entendeu? Se você ficar com a mãe, você vai ficar bem. Mas se você ficar com o pai, que é Deus, você vai ficar melhor ainda. Porque eu te amo, mas eu não tenho capacidade de te dar a vida. E Deus tem, filho. Entendeu? Não se prende a mim, não. Pode ir com ele, ele vai cuidar de você. E não se prende assim... a mãe, não, a mãe vai ficar bem. Eu te prometo que eu vou ficar bem. Porque Deus está comigo, Deus está com você e Deus cuida de todos nós. Entendeu? Só que você tem que se entregar a Ele. Falei pra ele, se entrega a Ele, meu filho. Não fica preso à mãe, a esse mundo, a querer sair daqui, não. Se entrega a Deus. Menina, as lágrimas dele começou a descer. A mangueira que estava na boca dele começou a mexer. E eu fiquei com medo. Parece que ele queria conversar. E aí eu peguei uma gases e comecei a secar as lágrimas dele. Ele entendeu. Eu chamei a enfermeira porque eu fiquei com medo da reação dele. Porque ele estava sedado. Eu falei, nossa, ele está se mexendo. Ela falou assim, nossa, a gente vai ter que aumentar a sedação dele. É que é o seguinte, a lesão dele foi no tórax, não foi no cérebro. Ele está te ouvindo. Ele está consciente, ele não perdeu a consciência. Ele só está sedado para poder o ventilador respirar, manter a função. E aí, menina, eu fiquei feliz porque eu tenho certeza que houve tempo. Você tá entendendo? Tipo assim, se o meu filho não tivesse voltado ali na hora do acidente, a primeira parada cardíaca, onde o corpo de bombeiro reanimou ele poderia ter morrido aquele dia, eu poderia não ter tido esse tempo de preparação, que eu glorifico a Deus e agradeço a Ele por esses 14 dias após o acidente, né? Porque houve tempo, entendeu? Porque ninguém vai morrer sem antes conhecer Deus. Deus, Ele não é injusto, Ele vai se apresentar um por um, entendeu? Ninguém vai morrer órfão sem antes conhecer o Pai. Deus, Ele se apresenta para a pessoa. Ele se apresentou para mim. Meu filho teve essa chance de, antes de morrer, ouvir falar de Deus e aceitar Ele. Então, você acha que eu vou querer ir pro inferno, entendeu? Sabendo que tem um céu me esperando? Menina, imagina, entendeu? Então, é isso. Eu queria que as pessoas sentissem Deus, mas, gente, para com esse negócio de igreja, disso e daquilo. Procura Deus, gente. Vamos ser todos em um só, entendeu? Porque Jesus, Ele esteve aqui e Ele quer que nós somos ovelhas. Ele quer que sejamos um só rebanho, né? Porque tenho tantas ovelhas dispersas. Entendeu? Porque é um só, existe um só pastor. Entendeu? Então tem que haver somente um rebanho. E tem tantos lobos por aí querendo, né, levar essas ovelhas, o abate, enfim, e as pessoas não. As pessoas, elas estão assim tão na carne, como eu era, que elas não conseguem ver Deus. Hoje eu vivo. Porque, tipo assim, vamos supor que a oração de Jesus é venha até a nós o vosso reino, né? E eu não preciso morrer para ir pro céu. Eu sinto o céu aqui, você tá entendendo? Que venha a mim o reino de Deus e eu estou no reino de Deus, entendeu? Eu tenho um Deus em mim, eu tenho um Deus comigo, eu sou uma igreja. Entendeu? Vamos dizer que o cérebro, ele é uma estrutura do crânio, ao qual o crânio está protegido.
as costelas, ela é uma estrutura do coração, a qual o coração está protegido. E a igreja, ela é uma estrutura da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar protegida, entendeu? Então, a palavra de Deus, ela tem que estar em mim. Eu tenho que estar conectada a Deus. E aí eu vivo, eu trabalho, eu tenho uma vida normal. E eu falei, não falei do meu marido. Então, foi assim, né? Aí eu namorei, meu menino faleceu, tal, houve um enterro, tal. E meu namorado na época, que hoje é meu marido, ele veio, pôs a mão no meu ombro. Eu falei, vai pra Lucélia, fica lá com a tua mãe, porque a mãe dele estava com câncer, numa fase já terminal. Fica lá com ela, eu perdi meu filho e foi tão bom estar com ele. A sua mãe não tem muito tempo de vida, fica com ela. Aí ele falou, semana que vem eu vou pro Mato Grosso, que ele trabalha, ele viaja, caminhoneiro. Falei, tudo bem, vá. Aí ele foi, aí daí 15 dias ele voltou. Aí ele me procurou, veio me dar um beijo. Falei, não me beija não. Pô, eu falei, não queria. Eu não queria, até um beijo, um abraço eu aceitava, mas quando ele vinha passar a mão em mim com mais intimidade, eu não aceitava. Ele falou, louco, a gente tá junto faz 6 anos, porque na época fazia 6 anos que a gente tá junto, né? E ele dormia em casa, eu dormia na casa dele, a gente tinha uma vida assim, errada, mas a gente tinha essa vida. Ele achou estranho eu não querer mais. Eu peguei nojo, assim como eu tive nojo do cigarro. Aí eu falei, não, eu não vou ficar com você. Mas por quê? Eu falei, não, porque eu te amo. Eu falei, não tô falando que você não me ama, mas eu tenho um Deus para honrar. Eu quero fazer tudo certo. Eu nasci de novo. Eu morri. Aquela Rose que você conheceu, ela não existe mais. Eu sou uma nova criatura. Eu não quero mais nada que eu fazia. Eu não carrego mais comigo. Aí ele estranhou e ele falou, eu vou embora. Eu falei, não, tudo bem, pode ir. Aí ele foi embora pro Mato Grosso e eu não liguei mais para ele. Aí se passou 1 ano e eu tava sozinha e eu querendo me batizar, eu tinha uma necessidade de ser batizado e o pastor não falava nada na igreja sobre batismo. Ele tava, acho que, esperando chegar um tanto de pessoas, porque não tinha uma piscina fixa, tinha que montar e tal. E aí nunca chegava esse dia e eu querendo que chegasse. Deus, eu quero batizar e como que faz? Aí eu me lembro que dia 27 de janeiro, foi até o dia que a cidade lá do sul lá pegou fogo naquela boate Kids lá, né? Eu amanheci 5 da manhã, já liguei a TV, tava aquele noticiário, um monte de gente morta e tal. Foi triste, e eu me preparando pro batismo e eu fiquei impactada com aquilo, fiquei morrendo de dó, porque a gente sabe que pessoas quando morrem daquela forma, né, não teve tempo, né? Porque, igual eu te falei, às vezes tem hora que dá tempo, tem hora que não dá tempo, então por isso que é importante você estar sempre conectado a Deus, para que dê tempo. E eu fiquei triste pelas pessoas. E aí eu fui, fiz um café, me queimei. O coador meu virou, que estava na boca da garrafa, me queimou todo o braço. E eu falei, gente, o fogo lá, agora o fogo aqui me queimando, misericórdia, Senhor. E aí eu envolvi uma toalha de rosto molhada no meu braço, que estava ardendo demais, e fui para a igreja. Cheguei na igreja com aquele 7 da manhã, tudo enfaixado lá, com a toalha molhada. Expliquei, não, eu me queimei, mas amém, tô aqui. Assisti o culto, teve o batismo. Me batizei, foi lindo, maravilhoso. Engraçado que depois que eu saí da piscina, do batismo, o meu braço parou de arder, sabe? E foi muito gostoso e... Nossa, foi o dia mais especial da minha vida. Eu nasci dia 9 de fevereiro, só que eu falo que eu nasci dia 27 de janeiro, né? E foi lindo. E então, aí eu me batizei e meu marido, eu soube que ele estava com outra mulher, né? Lá no Mato Grosso. E aí, eu não sei porquê, eu não queria mais ele, porque eu falei, Deus, eu te pertenço, eu não quero pessoas que fumam, que bebem, que servem ao mundo. Ele falou pra mim que nunca vai largar a bebida, o cigarro, que ele não vai, né? Então ele não me serve mais, eu não quero. Se for pra me envolver com um homem um dia, eu quero um servo do Senhor, eu quero alguém que glorifique o teu nome, alguém que esteja assim, no mesmo julgo que eu, né? E aí foi, menina, teve um culto especial em Mariápolis, a presença de um pastor da região, e nós fomos lá. E naquele dia, a palavra do Senhor veio dizendo assim, do filho pródigo.
que ele aprontou, que ele fez o que fez e que o pai estava aceitando de volta, que Deus, ele não mede o que você fez, o que você, sabe? Ele só vê que... Aí aconteceu que essa palavra veio, o pastor disse assim, aqueles que quer deixar a prática do erro, aqueles que quer voltar para a casa do pai, venha aqui agora. Deus vai colocar um anel no teu dedo, Deus vai colocar sandálias novas nos teus pés. Vem aqui. E você quer se consertar, e eu queria ir, mas ao mesmo tempo eu levantei impulso na mente para querer ir lá. Só que Deus falava, não, fica quietinho aí, você não precisa. Entendeu? Eu quero te quebrar por dentro. Aí ele, não sei por que naquela hora veio meu marido, meu namorado na época, na minha mente. E Deus me mostrando ele, eu falei, nossa, mas o filho pródigo, o Alex, por quê? Mas menina, eu falei, Deus, aí eu vim embora e de 11h30, meia-noite, 1h da manhã, 3h, eu orando e eu não entendia. E Deus falou assim, na minha consciência, no meu coração tivesse falado assim, a palavra de Deus, eu abri e disse assim, eu não faço acepção de pessoas e você está fazendo. Ai, Senhor, agora eu não quero mais isso, agora eu quero isso, eu estou separando o que eu quero para mim e o que eu não quero. Eu era um vaso e Deus quebrou e reconstruiu. E se Deus quisesse me usar para transformar, para mudar ou para ajudar o meu marido, porque Deus, ele trabalha aqui na terra através de pessoas, entendeu? Ele usa pessoas para poder conduzir outras, e nós somos um pelos outros. Por isso que ele disse que se alguém diz que ama a Deus e odeia teu próximo, esse é mentiroso. Entendeu? Porque as pessoas, nós somos uns pelo outro. Foi por isso que Jesus fez discípulos, para que um vá propagando, um vá espalhando, um vá ajudando o outro, né? E ele fala que é melhor que sejamos dois, porque se um cair, o outro levanta. E eu fui entendendo, e eu falei, meu Deus, aí tá, 3h da manhã eu catei o celular, liguei no número dele, que já fazia 1 ano e meio que a gente tava separado. E aí ele tocou 2 vezes, eu desliguei. Eu falei, não vou fazer isso. 9h da manhã eu estava acordada ainda, com aquilo me perturbando, né? E aí eu liguei de novo, né? E ele atendeu, ele falou assim, você me ligou? Eu falei, liguei, mas é que eu queria... Não, eu vou para aí semana que vem, eu passo aí na tua casa, a gente conversa, normal, tudo bem. Ah, então tá, desculpa. Aí, daí 3 dias, não foi nem semana que vem, daí 3 dias ele estava em casa. Aí eu falei assim, sabe o que é? Eu quero te pedir desculpas, eu quero te pedir perdão, eu gosto de você, Deus, ele quer que eu fique com você do jeito que você tá, porque eu não vou te mudar, eu não vou conseguir fazer você parar de fumar ou de beber, ele é quem vai fazer isso, ele só quer que eu esteja do teu lado, te fortalecendo, te ajudando. Aí ele falou assim, nossa, que bom, você vai ficar comigo? Eu falei, vou. Aí ele ficou tão feliz, ao mesmo tempo ele ficou triste. Aí ele falou assim, nossa, é que eu tô com outra mulher. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei assim, tudo bem, se você quiser ficar. Não, eu já briguei com ela. Meu telefone tocou, era teu número, ela ficou brava, ela correu atrás de mim com a faca. Eu falei, não acredito, foi 3h da manhã quando você me ligou, deu o maior rolo. Aí eu falei, ai, desculpa. Aí ele foi, aí nós conversamos meio que por cima e ele... Falei, Deus... Aí ele falou pra mim, tem um problema muito grande aí nessa história. Eu falei, qual? Ela está grávida. Eu falei, Ele falou, nós estamos juntos desde... Já fazem uns 6 meses que ele estava com ela. E ela está grávida. E o sonho dele era ser pai, né? E ela estava grávida e ele estava com ela. E aí ele foi embora e eu falei, Deus, que isso? Eu não tô entendendo. Como que o Senhor me manda procurar uma pessoa e ficar com ele e ele tá com... Nossa, e agora eu vou atrapalhar e tal. Ai, Senhor, eu não entendia. E essa mulher... E ele gostava muito de mim, e essa mulher ficou brava e falou pra ele que se ele não ficasse com ela, que ele nunca ia ver o filho dele. E ele queria ficar comigo, mas ao mesmo tempo ele já amava essa criança. Aí foi que ela falou assim, isso foi, acho que em agosto, setembro, não sei quanto que aconteceu. Eu só sei que daí 3 meses, em dezembro, ela perdeu essa criança, essa mulher, né? Aí ela ficou louca, arrasada, porque ela perdeu essa criança em dezembro, comecinho de dezembro. E aí ela falou pra ele, ela falou assim, o negócio é o seguinte,
eu tenho uma filha que vai ter um bebê agora em fevereiro. Assim que essa criança nascer, eu vou lá em Adamantina. Você se prepara, porque essa mulher não vai viver. Ela vai morrer. Eu vou matar ela. Porque essa mulher que ele se envolveu é uma mulher muito perigosa. É uma mulher da vida mesmo, sabe? Mulher de beira de estrada que caminhoneiro conhece, né? E ela gostou muito dele, porque ele é muito mão aberta, muito bonzinho e tal. E aí ela falou que ia matar ele. Aí eu cheguei no meu pastor, no culto da tarde, que eu fui e falei, pastor, tá acontecendo assim, assim, assado. Ele falou assim, filha, ora por ela. Ora por ela. Deus abençoe a vida dela, mas a palavra de Deus, você ouviu hoje, né? Eu falei, eu ouvi. Porque a palavra de Deus estava dizendo aquela tarde pra mim que ninguém tocará no ungido do Senhor, né? E a palavra de Deus sempre prevalece. E aí, o que acontece? Aí, menina, eu não sei o que aconteceu, Deus me perdoe. Não vou dizer, eu não sei, eu não entendi o que aconteceu. Só sei que em fevereiro essa mulher morreu. Entendeu? Ela teve um problema lá de meningite e morreu. E aí, eu falei, nossa, Deus, que forte. Porque eu não queria ficar com ele, porque eu falei que tinha ela e tinha uma criança e eu não queria atrapalhar. Mas Deus sabia que nem ela nem a criança seria uma coisa, um propósito dele na vida do Alex. E sim, era eu, entendeu? E aí ele ficou meio que assim, balanceado. Aí ele ficou assim, sabe, também temente a Deus. Ele viu que Deus trabalha, que a mão de Deus é poderosa e que vale a pena servir ao Senhor. Que você fica protegido, que você... Ele viu a mudança em mim, você tá entendendo? Ele viu que eu era uma mulher diferente. Ele viu que eu orava por ela, eu orava pela situação e eu dava forças para ele. E ele gostou de ir na igreja, ele gostou de ouvir a palavra de Deus. E Deus foi trabalhando na vida dele e ele parou de fumar, né? Ele falou que ia tentar, eu falei, então eu vou te apresentar em oração, para que o Espírito de Deus te dê força, te encoraje, te ajuda, para que você seja liberto. Eu não quero que você pare de fumar, eu quero que você seja liberto, né? E ele conseguiu se libertar, né? Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, ele parou de fumar desde aquela época. E aí foi que nós falamos, eu falei, agora nós também tem, você vai ficar lá na tua casa, eu vou ficar aqui na minha. A gente vai casar, depois que a gente casar, a gente vai viver como marido e mulher. Aí foi o que aconteceu. Aí ele queria casar logo em dezembro, não tinha data. Aí nós marcamos pro dia 25 de janeiro, né? Aí nasci dia 27, no dia do meu batismo, e casei dia 25. Então, aí nós casamos, foi lindo, uma cerimônia simples no cartório, porque eu precisava dessa certidão de casamento para que o pastor fizesse, né, a unção sobre nós. Aí eu fiquei muito feliz, porque nós fizemos essa recepção, o almoço para os padrinhos e para os parentes mais íntimos. E fizemos, e foi lindo, foi maravilhoso. E isso aconteceu em 2014, né? Que nós casamos. Agora em janeiro fez já 6 anos que nós estamos casados, graças a Deus. E estamos bem, e ele permanece na igreja, se batizou, não bebe, não fuma. Só que, é o que eu falei, né? Deus, ele está no nosso sangue, na nossa célula, e eu acredito que o meu marido ainda não foi impactado. Vamos dizer que eu apresentei Jesus para ele, mas eu tenho certeza que um dia o próprio Jesus vai se apresentar pessoalmente para ele, porque ele é assim, não vamos dizer assim, Maria vai com as outras, não. Ele me acompanha, mas a gente vê que ele não é um homem muito espiritual, mas já dele ter tomado o primeiro passo, para mim é muito importante. Entendeu? E graças a Deus, a minha vida hoje se resume que eu tenho as 2 filhas que estudam em Marília. Uma fez direito, terminou, está tentando uma prova para passar na ordem. E a outra está, acho que no 2º termo de nutrição, também lá em Marília. Elas moram juntas. Eu moro aqui, né? E meu marido viaja, no momento agora ele está viajando. Eu congrego na minha igreja, graças a Deus. Eu tenho meus irmãos, que eu tenho uma família, eu tenho 6 irmãos, né? 5 comigo, 6. O meu pai, ele teve um câncer, ele faleceu, inclusive nesse período eu cuidei dele, né? Não foi lindo porque Deus me escolheu para cuidar dele, Deus me escolheu para cuidar de uma mulher que ele vivia com ela também, Dona Clarice. Ele viveu um tempo com ela, ela ficou doente, eu cuidei dela.
E logo depois que meu filho faleceu, eu tive tanta força, assim, que eu comecei a ir pra Santa Casa, eu ajudava pessoas, sabe? Lá nos leitos, às vezes ir pro banheiro, às vezes trocar uma fralda. Eu queria fazer mais, eu queria sempre, sabe? Eu queria que as pessoas conhecessem Deus. Ai, obrigada por você estar fazendo isso. Não, não é eu, é porque Deus está em mim, Ele quer te ajudar. Obrigada por essa palavra. Não, é porque Deus está aqui, Ele quer falar com você, sabe? Gente, nossa, eu queria que todas as pessoas lutassem para que outras e outras pessoas viessem a conhecer Deus, porque eu não conhecia, eu ouvia falar, né? Ouvir falar de Deus todo mundo ouve, mas conhecer verdadeiramente é outra coisa, é outra experiência. É muito gratificante. Amém. Gente, vocês viram? Eu fiquei quietinha, hein? Ó, fiquei super quietinha, não atrapalhei nada. Passamos de 1 hora, né? E batemos o recorde. Mas um testemunho muito forte, não dá nem pra gente ficar interrompendo, nem falando nada, né? Não tem o que você perguntar, não tem o que você falar, o que você reagir, porque você respira fundo assim e fica pensando, Deus, como é que faz para passar por tudo isso e olhar as circunstâncias e falar, não, o Senhor fez isso porque eu precisava viver, né? E quanto é lindo que uma semente que uma mãe plantou ficou, né, dentro de você. Aquilo que sua mãe te ensinou de pequenininha ficou, que essa questão da palavra do Senhor, né, da vida para o Senhor. Isso é muito lindo. Rose, só tenho que agradecer muito, muito a sua presença, você vir e falar. Realmente, eu tenho essa visão que você tem, que a gente não precisa defender uma placa, uma denominação. O que a gente precisa é anunciar que o Senhor vive e reina, que Ele voltará, que não tem nada impossível para Ele, né? E que a gente deve aguardar o dia da volta do Senhor, né? Então, pessoal, ó, nós estamos então encerrando o nosso bloco da entrevista. Já são 8h40. Eu volto para falar para vocês somente os nossos anúncios das entidades assistenciais aqui de Diamantina, que estão promovendo várias coisas, né? Então, daqui a pouquinho eu volto para falar para vocês. E eu não vou fazer a reflexão da palavra hoje, porque o texto é extenso, o conteúdo é profundo e nós não vamos tratar relaxadamente a palavra do Senhor, tá? Então a gente fica com esse testemunho que foi extremamente edificante em várias áreas, né? Teve mais Bíblia nesse testemunho do que nós poderíamos falar, né? Se você já tem um pouquinho de intimidade com a Bíblia, você vai perceber quanta coisa a Rose trouxe de, assim, ensino mesmo da palavra através da entrevista dela, do testemunho dela, tá? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês só pra gente fazer aí os parabéns, que hoje a gente tem mais aniversariantes, tudo. E eu quero agradecer, viu, Rose, e declarar que o Senhor continue te usando como vaso de honra, como vaso escolhido, transbordando da excelência da presença do Pai, que onde você passar as pessoas sejam mesmo fortalecidas e motivadas a servir um Deus que muda toda maldição em bênção, né? Que assim seja. Amém. Obrigada, gente. Até daqui a pouco.